culto a nosso Deus, fazendo a nossa leitura, contém Lucas 12, versículo 15. Já o irmão Jomar pode estar lendo para nós. Lucas 12, 15. Lucas 12, 15. Então lhes recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Amém. Pedir ao Tiago para estar levando um momento de oração, antes de começar nosso primeiro hino. Oremos. Pai amado, somos gratos de entrar diante da sua presença mais uma vez. Somos gratos por esse culto que será entoado a Ti, ó Pai, com um sacrifício nosso, estamos cultuando a Ti. Somos gratos por todos que chegaram até o presente momento. Pedimos ao Pai que o Senhor guarde aqueles que ainda estão a caminho, que possam vir para cá para ouvir a sua palavra. Amém. Fale conosco nessa noite e nos deixe do seu Espírito. Em nome de Cristo Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Amém. No nosso primeiro hino dessa noite, número 16 do hino de louvor, Graça. Próximo hino, 100 do hino de louvor, Vens a mim. Senhor Deus, nós vemos sua presença, Senhor. Eu também peço que nada de mal venha atrapalhar o culto, Senhor. Também o Senhor possa estar dando calma para a Dona Arlen, possa estar regendo o culto e também pelos músicos, Senhor. Também pela mensagem que logo após vai vir. Te peço, Deus, amém. Amém. Nosso último hino antes da mensagem, 85 do hino de louvor. Pedir a todos que possam colocar em pé. Nossa glória
é Jesus conhecer. Muito bom. Obrigado, Leonardo. Muito elegante aqui na frente. Obrigado, Juliana. Obrigado, Ana. Obrigado, Isabelle. Obrigado, igreja, pela sua participação, pelo fato de vocês estarem aqui nesta noite. Hoje, que é dia 14 de outubro de 2020. Amanhã, a irmã Gleice vai estar fazendo mais um ano de vida. E daqui a pouquinho nós vamos cantar para ela. Que alegria, né? Ver Deus trabalhando na vida da irmã Gleice, que amanhã completa mais um dia de vida, né? Amém. Obrigado pela presença de todos vocês, mais uma vez, aqueles que nos acompanham do seu lar, da sua casa, sejam bem-vindos conosco, tá bom? Estamos na metade do mês já, né? A Juliana já estava conversando comigo hoje. E aí, e o Natal? O que a gente vai fazer no Natal? Nossa, já vai ser já logo o Natal, né? Tá passando bem rápido esse ano, né? Foi um ano bem atípico e um ano bem desafiador esse ano de 2020. Espero que no ano de 2021 seja um pouquinho mais fácil as coisas, né? Porque esse ano foi desafiador, né? Muito bem, gente. Vamos então na sequência. As crianças vão subir para o culto infantil. Elas estão muito empolgadas para ir com a sua professora estudar a palavra de Deus. Graças a Deus. Sexta-feira nós vamos ter o nosso estudo bíblico aqui na igreja às 19h30. Nós vamos ter a nossa primeira aula, tá bom? Então, se você quiser vir acompanhar a primeira lição, venha. Nós vamos então dar sequência a esse estudo bíblico que estamos fazendo com algumas pessoas aí do nosso bairro. Não sei se Deus vai nos surpreender trazendo outras pessoas, mas pelo menos temos aí 3 pessoas que responderam ao nosso convite, que estão fazendo esse estudo bíblico. Estamos bem animados, né? Com a Amanda, com o Pedro e com a Michele, que estão fazendo esse estudo bíblico. No sábado, nós vamos ter a nossa atividade com as crianças, tá bom? Às 14 horas. E atividade com jovens às 17 horas aqui na igreja. Domingo tem culto de manhã às 9 horas, como de costume, e também às 18h30.
16h30. Jovens vai ser às 17h? Isso, às 16 horas. Isso mesmo, às 16 horas. Acho que esse horário ficou melhor mesmo, né? Então tá bom. Lembrando que no mês de novembro o Tiago se colocou à disposição para dar um curso aí de 1 mês, talvez 2 meses de inglês, tá bom? Várias pessoas falaram para mim que querem fazer, né? Vai ser uma oportunidade, né? De ter uma aula aprendendo um pouquinho aí esse idioma, né? Que na escola era um desafio, né? O tão famoso verbo to be, né? Que nós não aprendemos nada, né? Mas agora a gente vai aprender, né? Me parece que Deus, né, decidiu que vai ensinar através do Tiago. Então mês que vem, né, se você quer vir, tá bom? Ele garantiu que em 2 meses você sai lendo tudo, né? Entendendo? Então vamos estudar, tá bom? Muito bem, abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 12. Lucas, capítulo 12. O isolamento social por causa da pandemia trouxe tantos desafios para tantas pessoas, para aquelas pequenas e médias empresas, né, que tiveram que fechar suas portas, dispensar funcionários. Foi traumático, tanto para os funcionários que tiveram que ser dispensados de uma hora para outra, né, como também para as pequenas e médias empresas, né, cancelamento de contrato, renegociamento com fornecedores. Certamente a folha de pagamento dessas pequenas e médias empresas foram comprometidas, né? O lucro da empresa foi afetado, com certeza. Muitos comércios, nós temos notícias aí que muitos comércios, muitas pequenas empresas faliram, né? Fecharam as portas e não vão abrir mais, né? E não somente isso, mas também as grandes empresas tiveram que repensar, né? Readaptar, tiveram que remodelar a sua dinâmica para poder conseguir competir no mercado e algumas inclusive se manter no mercado, né? Talvez num ritmo menor, mas ainda com uma determinada e uma certa produtividade. Mas a verdade é que não foram todas as empresas afetadas, né? É verdade que muitos foram afetados nesse período, mas nem todas tiveram uma reação negativa à pandemia, né? Nós temos aí notícias de que algumas empresas, alguns comércios, alguns, não todos, segmentos da sociedade, eles alavancaram, né? Eles viram na pandemia uma oportunidade de crescimento, eles conseguiram, né, se adaptar rapidamente, né? Eles tiveram resiliência, né? Eles conseguiram em tão pouco tempo se reorganizar e não caiu, né, a receita financeira, pelo contrário, houve ali um avanço nas suas receitas. Eles acabaram inclusive lucrando mais do que o normal, né? A pandemia na verdade ajudou muitos segmentos da sociedade. Mas também é verdade que muitas famílias passaram por momentos difíceis, né? Dias difíceis, expectativas ruins, salário reduzido. Alguns perderam o salário nesse período, não foi fácil, né? Alguns perderam totalmente a renda familiar. Se não fosse o governo, né, com aquela ajuda, muitos de vocês aqui foram beneficiados com aquela ajuda do governo. E se não fosse essa ajuda, muito provavelmente você teria passado um grande aperto, né, uma grande necessidade. Com todo esse cenário, irmãos, algo que nós percebemos, né, ou pelo menos ficou saliente, é o seguinte: como a economia familiar, como a economia de um município, como que a economia de um estado, como que a economia de uma nação afeta a vida no geral, né? Fala a verdade, esses últimos meses não foram fáceis, né? Como a economia nos afeta, como a falta de dinheiro nos afeta.
Isso é incrível. Muitas coisas podem ser feitas na vida sem dinheiro. Muitas coisas. Mas boa parte das coisas que vamos fazer precisa de dinheiro. Precisa de recursos financeiros. Você faz muita coisa sem dinheiro, mas o fato é, muitas coisas precisam de dinheiro, né? Então veja como o dinheiro ele tem um papel fundamental na estabilidade de uma sociedade, né? De uma nação, de um estado, de um município, de uma família. Muitas coisas podem ser determinadas pela condição financeira de uma pessoa. Por exemplo, o local onde você reside. Dependendo da sua condição financeira, vai determinar o bairro que você vive. É ou não é? Dependendo da sua condição financeira, vai determinar aqui, ó, o tratamento hospitalar que você vai ter para tratar da sua saúde. É ou não é? Quem tem dinheiro vai para o Einstein. É ou não é? Vai de helicóptero para o Einstein. E é tratado, em tão pouco tempo já tem alta. Pega lá uma equipe de primeira. Não que em outros hospitais ou pelo SUS ou hospitais públicos não há bons médicos, mas o tratamento é totalmente diferente. Quem tem dinheiro vai para o Einstein, tá entendendo? Olha como o dinheiro é determinante para algumas questões da vida. A escola que os teus filhos vão estudar tem a ver com os seus recursos. Quem tem dinheiro paga escola particular. Até quem não tem dinheiro está se ralando para matricular filho em escola particular, não é? E por que os senhores matriculam seus filhos numa escola particular? Porque vocês querem dar uma escolaridade melhor para eles, para que eles tenham de fato uma projeção. Mas o normal é o seguinte, apertou muitos pais nessa pandemia, eles cancelaram o contrato, acertaram lá a multa de rescisão. Não vou pagar a escola, não está tendo aula, quando voltar à escola meu filho vai para a rede pública. Que negócio é esse? Né? Quem tem dinheiro paga escola particular, quem não tem vai ficar na pública mesmo ou na rede municipal, né? Veja só, dependendo da sua condição financeira, ouça-me que eu vou falar, é determinante para determinar a condição e o conforto na tua velhice. Nós temos visto muitas pessoas idosas passando necessidades porque lhes falta o quê? Recurso. Falta dinheiro. Alguns chegam na velhice sem ter casa própria para morar. Mas se você, né, tem dinheiro e você consegue fazer um bom investimento e você tem lá uma casinha própria, isso vai te dar um grande conforto, uma grande tranquilidade. Nós sabemos disso. Vai determinar muito do seu conforto e a condição que você vai dar para a sua família. Veja como o dinheiro, irmãos, ele é importante, né? Ele vai determinar muitas coisas na vida, né? Muitas pessoas passam por dificuldades terríveis. Por exemplo, marcar uma consulta. Às vezes algumas pessoas pagam um convênio médico e quando querem marcar uma consulta não conseguem marcar no dia que quer. Talvez, mesmo no particular, tem que fazer um agendamento para dali 15 dias. Veja só. Mesmo pagando um convênio, quem não tem convênio? Então veja a dificuldade que é. Muitas pessoas, não poucas, têm que aguardar meses, anos, para uma simples cirurgia. Se tivesse 10 mil reais, ia no particular e pagaria, né? E pagaria a consulta, não ficaria postergando, protelando, está com dificuldade, está com dor, não pode resolver aquela situação porque não tem dinheiro. Eu lembro quando o seu Mário estava aguardando a cirurgia das cataratas, ele também estava sofrendo glaucoma, né? E nós fizemos lá um levantamento para ver o que a gente poderia fazer para ajudar. Quase cair de costa, né? Uma cirurgia de um olho, 8 mil reais. Você vai conseguir 8 mil reais para fazer uma cirurgia de cataratas. Infelizmente o irmão teve que aguardar 6 meses, né? Tateando para andar com uma varinha, um cabo de vassoura para não bater na sarjeta, né? Teve que aguardar 6 meses porque não tem 8 mil reais. E com certeza, se ele tivesse 8 mil reais, ele não teria que ficar sofrendo tanto por 6 meses para fazer a cirurgia. Graças a Deus ele fez a cirurgia, está enxergando que é uma beleza.
Mas todo aquele sofrimento poderia ter sido evitado se ele tivesse nascido num berço de ouro, né? Ou se talvez, não sei, eu não sei mesmo, né? Lá atrás, né, dependendo de algumas decisões que o seu Mário tivesse tomado lá atrás, decisões diferentes, né? Talvez daria a ele hoje uma condição melhor. Eu não sei, eu estou especulando. Mas o fato é, às vezes porque nós não temos 8 mil reais, a gente pode passar de 6 meses a 1 ano sofrendo, porque nós não temos condições de fazer uma cirurgia. Uma simples cirurgia. Mas se você tem dinheiro, você vai para o Einstein. Você é internado hoje à noite e amanhã você já está de alta. Está entendendo? Não precisa de muito. Veja só. Como é caro essas coisas. Temos visto pessoas que passam anos e anos poupando dinheiro para comprar uma casinha para sair do aluguel. É ou não é? Anos! Segurando as contas, evitando desperdício. Férias? Não vamos sair de férias. Vamos pegar esse dinheiro e vamos guardar esse dinheiro aí. Né? Queira ou não, pedágio, combustível, a gente vai, a gente gasta mais da conta. Vamos guardar esse dinheiro, não vamos sair não. Mas querido, já faz 2 anos que a gente não tira férias. Olha, vamos segurar as contas. Vamos tirar férias numa outra ocasião, porque a gente tem que poupar dinheiro. Vamos poupar dinheiro para a gente comprar uma casinha. Sem férias, sem descanso, é hora extras, trabalha de manhã, e trabalha à noite, e trabalha à tarde, e trabalha final de semana, para garantir o mínimo de estabilidade para a sua família, né? 10 anos, 20 anos guardando dinheiro para comprar uma casinha de 150 mil reais. Né? 10 anos. 20 anos, pare para pensar, para comprar uma casinha de 150 mil reais. Isso para aqueles que conseguem, né? E está certo, é o jeito, né? Se esse é o jeito, faça. Então veja como a falta de dinheiro nos traz angústias. Mas quando você tem uma determinada quantia que você pode contar, traz um determinado conforto para você e para sua família. Isso é fato. Muitas pessoas, se tivessem condição para fazer aquele tratamento, ouça o que eu vou falar, porque é muito grave o que eu vou falar agora. Se aquela pessoa tivesse dinheiro, ela não teria morrido. Que doloroso, né? Se ela tivesse dinheiro, ela não teria sofrido, internada num hospital, numa UTI, porque ela teria recursos para pagar um bom hospital e um tratamento. Veja só, se tivesse dinheiro ela não teria morrido. Tantos anos de dor e aflição. Por que eu estou falando sobre isso, meus irmãos? Porque existe um texto bíblico que eu quero ler com vocês. Quando nós estudamos a Bíblia Sagrada, os Evangelhos, nós notamos que Jesus trouxe conselhos aos pobres. Jesus trouxe muita orientação aos pobres. Jesus também falou e trouxe muitas orientações aos ricos. Jesus sempre tinha uma mensagem, né, para as pessoas com poucos recursos, ou seja, os servos, os trabalhadores comuns, que recebiam com muita labuta o seu salário. Jesus sempre tinha uma mensagem de incentivo, de encorajamento a essas pessoas simples. Mas Jesus trabalhou e tratou muitas vezes com os ricos, né, com os mais abastados, muitas vezes com os favorecidos, aqueles que nasceram em berços de ouro, porque é verdade, às vezes alguém tem o que tem, nem é porque tem porque trabalhou, mas porque herdou. Também temos essa classe, né? Não é rico nem pobre, mas tem lá um bem. Mas por que tem o bem? Você não trabalhou para tê-lo? Tem porque herdou, né? Alguém trabalhou e passou aquela herança, né? Deixou aquela herança. Não são poucas, né? Que tem uma herança. E amém, né? Louvado seja Deus pela sua vida, que você herdou lá um patrimônio, né? Uma casinha que seja, você herdou. Às vezes é uma herança singela, modesta, mas recebeu. Alguns, né? Não fizeram nada e receberam uma herança avantajada.
uma herança, uma grande herança, inclusive acompanhando com uma posição de destaque na sociedade, porque não fez nada para ter o que tem, né? O pai dele trabalhou, o vô dele trabalhou, né? Ele acabou herdando aquilo, né? Mas não são poucas as pessoas que são assim, abençoadas, né? Alguém trabalhou para que elas herdassem aquilo. Pegaram lá um trabalho, talvez o avô, talvez o pai, trabalharam muito, conquistaram, morreram e deixaram uma herança. Que bom, né, gente? Se você tivesse uma herança, né? Muito bom. Acho que a gente não quer que os nossos progenitores morram para acelerar o processo da herança, né? Às vezes alguns são igual o filho pródigo, né? Ô pai, eu não quero aí pedir que o senhor morra, mas tem como aí me antecipar a parte da herança? Lembra a história do filho pródigo? Normalmente a herança se dá após a morte dos progenitores, né? Mas o filho pródigo não quis esperar muito tempo não, ele queria a parte da herança da fazenda. E o pai, mesmo vivo, né, entregou a ele parte da herança. Mas o comum mesmo, tirando essas pessoas que são pobres mesmo, essas pessoas que são ricas, e essas pessoas que herdaram, porque você sabe como é difícil comprar uma casa. Talvez a casinha que você tem, né, louvado seja Deus pela sua vida, mas você não trabalhou para ter a casa que você tem, né? Alguém trabalhou que te deu a casa. Quem não tem casa e sabe que tem que comprar uma casa, sabe que vai ter que trabalhar muito, senão não vai ter teto para repousar a cabeça quando envelhecer. É diferente, irmãos. Nós temos que entender que é diferente você ter uma casa herdada e você não ter nada e ter que trabalhar do zero para conquistar aquilo. Você sabe que é muito difícil. Mas o fato é o seguinte, muitas pessoas, não são poucas, eles trabalham muito, eles lutam, eles são guerreiros. Eles perseveram bastante para cultivar lá, comprar uma casinha, cultivar uma terrinha, e não só porque eles querem ter uma casa, porque às vezes você quer ter uma casa, porque você quer cultivar, mas porque você quer dar um bom sustento para a sua família. Muitas pessoas pensam em negócios familiares, né? Eles montam um negócio familiar, eles querem ter uma casinha e com isso o pai trabalha, a mãe trabalha, junta toda aquela galerinha dos filhos e todo mundo trabalhando junto. Vamos com esse trabalho, né, manter a nossa casa. Eu lembro que antes do seu Jomar vir para Curitiba, ele queria montar um açougue na casa dele, né? O seu Jomar trabalhou muitos anos com açougue, o pai dele era açougueiro, não era seu Jomar? O seu Jomar logo cedo aprendeu o ofício do pai e ele montou um açougue na casa dele, né, dona Gislaine? Você lembra? Vestia lá a roupa branca, o macacão branco dele, pegava 2 facão e ficava toda hora afiando na porta da casa, como isso aqui é um açougue, né? Mas não vingou muito, né, seu Jomar? Não vingou. Mas o plano dele, a Gislaine era atendente, né? Ele era o açougueiro, e a Ana, o Luiz e o Micael, a Ana, a Isabelle, esse é para não ter tantos filhos, né? A Ana, a Isabelle e o Luiz, eles eram pequenininhos, né? Do lado assim era a casa do Jomar, da mãe dele, e tinha lá um monte de terra, eles faziam um córrego assim, os meninos estavam tudo brincando na terra do lado assim, né? Você lembra, Luiz? Acho que o Luiz nem lembra, né? A Ana toda suja de areia, a Isabelle pequenininha, gatinhando, andando para lá e para cá. E o Jomar com o facão dele aguardando alguém para comprar a carninha lá do açougue dele. Não vingou, não deu certo, mas a ideia era essa mesma, né? Vamos comprar um terreninho, construir uma casinha, né? Chamar a esposa para trabalhar comigo, deixa os moleques brincando no quintal, né? A gente fica de olho neles, vem aqui, a gente vai melhorando, e vai melhorando o nosso estabelecimento, a ideia é essa mesma. E tá tudo certo, gente, é isso mesmo, né? Tem que lutar bastante, tem que trabalhar bastante. E as pessoas, quando lutam, elas vão crescer. Porque a probabilidade de você crescer porque você lutou é muito maior se você desistiu, é lógico, né? A lei da probabilidade está a teu favor. Você persevera, você levanta cedo, você não tem medo de trabalhar. As chances que você tem de crescer na vida são infinitamente maiores do que você ficar em casa dormindo, é lógico. A probabilidade de você crescer é maior. E é exatamente assim.
Então algumas pessoas, elas conquistam alguma coisa com muita garra e perseverança. E Jesus, aqui nesse texto que eu vou ler para vocês, Jesus não está falando com os ricos. Ele não está falando com os pobres. Ele não está falando com aquela pessoa que recebeu uma herança. Ele vai falar com uma pessoa simples que trabalhou a vida inteira para comprar uma fazendinha, para construir um celeiro, para ter um negócio familiar, para dar uma estabilidade para ele e para a família dele. Jesus vai contar essa história. E nós vamos descobrir nessa noite que Jesus está falando com a gente. Né? Muitos de vocês saíram cedo hoje. Chegaram logo tão pouco e já vieram para a igreja. Alguns, infelizmente, nem para a igreja conseguiram vir, porque alguns estão ainda presos no trabalho. Alguns acabaram de chegar e falaram, não vou agora, já começou o culto, vou ficar aqui em casa mesmo, vou assistir a transmissão online, pelo menos não vou perder o culto, né? Essa luta. Jesus vai trazer uma mensagem para pessoas assim, guerreiras, que trabalham muito para conseguir, com pouco salário que tem, comprar uma casinha, uma fazendinha, construir um celeiro, para sustentar a família. Veja que interessante que diz Lucas capítulo 12, por favor. Lucas capítulo 12, versículo 16. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo, e não é rico para com Deus. Vamos orar. Senhor Deus, nesta noite, pedimos que o Espírito Santo, ó Deus, fale-nos ao coração, à mente, iluminando-nos, para que possamos compreender a Tua palavra e buscar uma vida que Te agrada. Oramos, ó Deus, assim, em nome de Jesus. Amém. Todos nós trabalhamos, todos nós labutamos, porque queremos ter estabilidade na vida. E aquele que trabalha, depois de muito suor, muita labuta, de fato vai conseguir conquistar talvez um pequeno patrimônio. Não sem trabalho, não sem planejamento, não sem custos. Jesus tem aqui uma mensagem para essas pessoas. Irmãos, hoje, essa noite, eu quero lhes falar sobre equilíbrio na vida. Uma vida equilibrada. Equilíbrio na vida. É sobre isso que eu quero falar. O que é equilíbrio? Equilíbrio. O que é equilíbrio? Equilíbrio, irmãos, é uma posição estável, sem oscilação ou desvio. Por que você levanta cedo? Por que você faz alguns de vocês fazem um percurso terrível de distância para chegar no trabalho? Lá em São Paulo, eu morei em São Paulo por 5 anos. Para eu sair do bairro onde eu estava residindo, que era o Cocaia, para ir até a Vila Mariana para estudar, eu pegava 3 ônibus. Eu tinha que sair 4h30 da manhã para chegar no seminário às 7. Era segunda, terça, quarta, quinta e sexta, assim. Eu chegava no seminário já cansado. Eu já chegava cansado.
E aí na primeira aula, era ruim para o professor que dava aula na primeira aula. Porque os alunos estavam tudo em off, né? Tudo meio, né? Ruim. Aí a partir da segunda aula que a gente vai ficando melhor, vai conseguindo reter melhor as aulas, né? Gente, levantava 4h30 da manhã para ir para o seminário. Eu fiz 4 anos assim. Muito difícil. Tinha uma irmã da igreja que ela trabalhava na faxina da Igreja Batista Esperança. Ela saía mais cedo que eu. Ela saía 4 horas da manhã. Imagine, São Paulo, e pensa que não tinha tráfico às 4 horas da manhã? Tava assim, ó, de gente na rua. Você não sabe, você não imagina o desafio que foi. Todo dia por 4 anos, levantando cedo. E por que alguém levantaria cedo? Por que essa senhora levantava 4 horas da manhã? Gente, ela chegava 10 horas da noite. Porque ela terminava o trabalho às 7 horas, ela terminava às 7 horas do trabalho. Até chegar, ela pegava a hora do rush em São Paulo. A Marginal Pinheiro fechada, parada. Às vezes a gente passa aqui pela Vitor Ferreira do Amaral aqui em Curitiba, você não sabe o que é trânsito aqui. Não é fichinha. Marginal Pinheiro fechada, parado. E muitas vezes você em pé no ônibus, em pé. Um monte de homens e mulheres em pé, sem lugar para sentar. Por que essa senhora levantava tão cedo? Não pensa que ela trabalhava 12 horas. Não, ela trabalhava 8, mas só de deslocamento pode somar mais 3 horas para ir, mais 3 horas para voltar. Não tem conversa. Você que trabalha ao lado da sua casa, você está no céu, meu irmão. Imagina você ficar 2 a 3 horas no ônibus para chegar no trabalho e dava duro, porque a Igreja Batista Esperança São Paulo era uma igreja grande, que era um prédio de 7 andares. E no 5º andar era o seminário. Os outros andares eram um departamento da igreja, era uma igreja grande. Ela numa equipe, pegava cedo lá e o salão principal deles é gigante, né? É para 3.000 pessoas o templo deles. É muito grande. E às vezes quando eu estava saindo, ela já estava basicamente saindo do bairro, porque o bairro do Cocá era grande, né? Era muita gente, é meia hora só para sair do bairro. Muitas das vezes eu nem ia de ônibus, eu ia de bicicleta. Você vê nas fotos, eu era magrinho na época. Agora você entende por quê, eu ia de bicicleta. Eu chegava mais rápido que o ônibus. Não é verdade? Fala para Juliana. A Juliana vai saber, principalmente na época quando eu me casei, eu estava no meu último ano. Boa parte dos dias eu ia de bicicleta, dá 18 quilômetros. 18 quilômetros, fazer 3 horas e meia de ônibus, é que tem muito trânsito. Muito trânsito. Então veja que interessante. Por que alguém faria tudo isso? Porque quer ter uma vida estável, né? Quer construir algo na vida, né? Então, equilíbrio na vida, isso que eu quero tratar hoje. Só que eu quero tratar de um aspecto desse equilíbrio sem negligenciar outras áreas que são importantes. É o que Jesus vai falar aqui nesse capítulo, né? O título que dei à mensagem é o seguinte: quando uma vida prudente se torna uma vida desperdiçada. Quando uma vida prudente se torna uma vida desperdiçada. Parece um contrassenso que eu acabei de dizer aqui. Porque normalmente uma pessoa prudente não vai ter uma vida desperdiçada. Tô certo? Porque é prudente. Mas eu quero tratar de um aspecto desse equilíbrio da vida que todos nós temos que prestar atenção. Você pode ser uma pessoa na perspectiva terrena extremamente prudente. Mas você pode desperdiçar tudo por aquilo que você trabalhou a vida inteira. Então, quando uma vida prudente se torna uma vida
desperdiçado. Eu tenho certeza que vocês conhecem muitas pessoas bem-sucedidas na vida. Talvez um parente, né? Um conhecido, bem-sucedido. Mas é uma pessoa bem-sucedida, mas não é porque nasceu em bercinho de ouro, porque talvez seja até seu parente próximo. Mas levantou cedo, acertou na vida, fez um bom negócio, o negócio lucrou, virou, ele fez um patrimônio. Então você fala, olha, essa pessoa, esse meu conhecido, esse meu amigo, ele é uma pessoa prudente, ele é uma pessoa centrada. Ele conseguiu construir um patrimônio, porque ele foi prudente. Mas no final, uma vida desperdiçada. Jesus vai tratar desse aspecto da vida. Eu gosto muito da parábola do prudente construtor que Jesus contou em outra ocasião, né? Aquele que constrói a casa sobre a rocha. Ele é prudente porque ele construiu a casa sobre a rocha. E por que prudente? Porque ele sabe que virão tempestades, rígidos ventos, ele sabe que virão temporais, ele sabe. Então ele constrói a casa sobre a rocha, para que quando venha a tempestade, ele não perca a construção que ele fez. E Jesus ali faz um contraponto com o tolo, o insensato, que constrói uma casa na areia, sem uma fundação firme. Aí vem uma tempestade simples, a rachadura por toda a casa, porque o alicerce não foi bem feito. E nós sabemos, nós temos aqui várias pessoas que já mexeram com construção. A base do alicerce é fundamental para levantar aí a parede, né? Principalmente se você for fazer um sobrado, tá tudo lá no alicerce. Não lançou um bem alicerce, levanta as paredes, qualquer infiltraçãozinha, qualquer tempestade, começa a ter goteira para tudo que é lado, a parede vai cair, e cai mesmo, gente. A gente tem notícias de prédios enormes que caíram. Então Jesus ele conta a parábola do bom construtor. O bom construtor ele constrói a sua casa sobre a rocha. E ele constrói sobre a rocha porque ele quer manter a sua construção de pé. E nesse quesito eu tenho muitas pessoas que inclusive não são religiosas, não são convertidas à fé cristã, que são prudentes construtores. Eles constroem a vida deles terrena sobre um bom alicerce mesmo. Eu sei que o texto aqui da parábola que Jesus contou, essa rocha está falando sobre Jesus. Mas eu estou trazendo aqui uma perspectiva terrena. A pessoa ela construiu bem, ela morreu e deixou uma herança. Você diz assim, ó, o meu avô ele foi um prudente construtor, porque ele trabalhou a vida inteira, ele conseguiu sustentar a minha avó, ele conseguiu sustentar a minha mãe, ele conseguiu sustentar as irmãs e os irmãos da minha mãe, e ainda deixou uma casinha para minha mãe e para os irmãos dela. Eu estou aqui na maior luta, não consigo comprar nem a minha casa. O meu pai, ó, vou tirar o chapéu pro meu pai, para minha mãe, para o meu avô, para minha avó, porque ele foi um sábio construtor. Tanto é fato que ele sustentou a família dele, os filhos muitas vezes fizeram escola, fizeram faculdade, e deixou ainda uma herança, e uma herança que te dá estabilidade hoje, porque o seu avô fez isso. Seu bisavô fez isso. E talvez nós não aprendemos com eles essas lições. Não, a gente queria mesmo era, sei lá, curtir a vida. E o tempo vai passando, os dias vão passando, o dia mal vai vir, você fala, poxa, o que eu construí? Onde que eu estava com a minha cabeça? Muito provavelmente qualquer outro lugar, mas não no objetivo principal. Então a gente percebe que algumas pessoas constroem sim uma estabilidade na vida. Só que eles pecam em uma outra área. Com relação ao pós-vida. É esse ponto que Jesus vai estar trabalhando aqui. E essas pessoas, meus irmãos, que conseguem ter uma estabilidade na vida terrena e não projetam a eternidade,
o pós-túmulo. Jesus vai dizer que essas pessoas, elas são loucas. Mas como assim, Jesus? Elas não são prudentes? Sim. Na perspectiva terrena, sim. Eles são prudentes. Mas ele vai desperdiçar a sua própria vida, porque ainda tem a eternidade pela frente. Eu conheço dezenas de pessoas que foram tão bem-sucedidas. Eu poderia falar de tios e tias por parte do meu pai, tios e tias por parte da minha mãe. E olha, é de tirar o chapéu. Exímios profissionais. Advogados, professores, professoras, gerente de banco. Construíram uma vida terrena exemplar. Conseguiram estudar e casar todos os filhos. Imagina a capacidade dessas pessoas de gerenciar a vida. E não pense os senhores que hoje é mais difícil que ontem. Eu diria que ontem é mais difícil que hoje. E eles conseguiram. Foram prudentes e ainda deixaram um legado para os filhos. E muitas dessas pessoas morreram. E a gente pergunta, para onde foi essa pessoa após a morte? Às vezes a gente não tem como responder essa pergunta. A gente não sabe se essa pessoa foi para a eternidade ao lado de Deus, ou se infelizmente ela tenha e já esteja no inferno. Porque ela concentrou a vida dela só nas coisas terrenas. Jesus não censura o trabalho, nem o investimento, não. Ele censura aqui você ter trabalhado a vida inteira nesse mundo e não ter investido com o mesmo vigor, com a mesma prudência em relação à eternidade. E Jesus vai chamar essas pessoas que só pensou nas coisas terrenas de avarentas. Pastor, uma pessoa prudente pode ser um avarento? Pode. Eu só não vou ser avarento se eu conseguir planejar a minha vida nesse mundo sem negligenciar as coisas espirituais. Se eu conseguir equilibrar, por isso equilíbrio na vida. Se eu conseguir equilibrar de um lado, né, investir, trabalhar, né, levantar cedo, né, estudar, né, se eu conseguir fazer isso sem negligenciar as minhas responsabilidades com Deus e a minha eternidade com Deus, Jesus está falando, é exatamente assim que vocês devem viver. Não negligencie a eternidade, mas também não negligencie suas responsabilidades terrenas. Agora, se você dá ênfase somente nos bens que você possui, nas coisas que você vai conquistar, aí Jesus vai falar, olha, guardai-vos de toda a avareza, porque a vida de um homem não consiste apenas nos bens que ele possui. Então Jesus nos chama a atenção, porque vamos ter que trabalhar, vamos conquistar, vamos querer ter um pedacinho de terra, vamos querer estudar os nossos filhos, vamos querer casar os nossos filhos, se possível vamos tentar deixar para eles um legado, uma estabilidade, porque são os meus filhos, eu quero ajudar os meus filhos, mas eu não vou negligenciar a minha alma, eu não posso negligenciar. Eu conheço pessoas, irmãos, que subitamente morreram, pegaram Covid, deixaram uma baita de uma estrutura. Eu não sei dizer se Deus recebeu eles na eternidade. Espero que sim. Espero que em algum momento da vida deles, eles tenham reconhecido a Jesus Cristo, Salvador de suas vidas. Eu espero, e essa é a minha esperança. Mas pode ser que a pessoa foi um grande empresário, um grande comerciante,
Nessa pandemia ele teve lá todo um jogo de cintura, conseguiu se manter, mas contraiu o vírus, morreu. Jesus perguntaria: para quem será tudo isso que você fez? Porque você mesmo não está usufruindo. E agora você está diante de você a eternidade e você não vai poder entrar no meu céu. E Jesus vai dizer: para quem será tudo isso? A resposta é óbvia. Vai ser para minha esposa. Vai ser para os meus filhos. Vai ser para os filhos dos meus filhos. Vai ser para os meus pais. E é exatamente isso que vai ser. Mas e você? Você investiu tanto nesse mundo. O que você colheu? Sim, você vai colher para os seus filhos. Na verdade não é você, seus filhos que vão colher. E nenhum problema com isso. Mas você negligenciou uma parte importante. Você deveria paralelamente trabalhar na sua vida espiritual. Você dava a Deus o que era de Deus? Você buscava a Deus no período que você buscava tanto equilíbrio financeiro, tanto trabalho? Você buscava servir a Deus, porque agora você entrou na eternidade. Você, durante a sua vida, será que você reconheceu a Jesus Cristo como seu Salvador? Após a morte, não tem como alguém se converter no túmulo. Eu nunca vi alguém receber a Jesus no túmulo. Nunca vi. Você teve tantas oportunidades para investir também na sua vida espiritual e você não fez isso. E lhes proferiu ainda uma parábola dizendo: o campo de um homem produziu com abundância. E arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei? Pois não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto: destruirei os meus celeiros, e reconstruí-los maiores, e aí recolherei todo. Pensa num planejamento arquitetônico, estratégico que esse homem tem. É um grande empresário, pessoa visionária. Já mais os meus produtos, porque o meu celeiro não comporta o meu lucro, os meus bens. Eu vou precisar proteger os meus bens, né? Para que eu possa gozar dele na minha velhice, repartir com os meus filhos, né? Deixar uma estabilidade com minha esposa, para os meus pais, poder cuidar do meu pai, da minha mãe quando precisar de mim. Então eu vou fazer isso, eu vou desmanchar os meus celeiros e vou reconstruí-los maiores e vou guardar todos os meus bens. Uma pessoa de visão, mas uma pessoa de visão apenas terrena. Essas pessoas pensam que nunca vão morrer. Uma pequena bactéria, um vírus transmitido pelo ar, aloja na mucosa do seu nariz, entra na sua corrente sanguínea, em 10 dias te leva a óbito. Para quem será tudo isso que você investiu? Todos nós queremos estabilidade, mas essa estabilidade, irmãos, ela precisa ser equilibrada. Irmãos, é certo trabalhar? É certo poupar? Sim. Alguns de vocês ainda precisam aprender essa lição. Tem que aprender a poupar. Tem que aprender. É certo investir num celeiro maior? Sim, meus irmãos. Nenhum problema com isso. Buscar essa estabilidade, mas deixar as coisas de Deus de lado é um erro. É um grande erro. Por quê, irmãos? Porque nós estamos falando da eternidade. O que você trabalha aqui, você deixa aqui. Você não leva nada. Nem aquilo que você guardou no melhor celeiro que você fez, você não leva.
Você não leva nem a roupa, nem o terno que te compraram ou te emprestaram. Só que você não vai devolver, né? Nem a aliança você leva. Você não leva nada. Deus falou para Adão, você veio do pó e ao pó você vai tornar. Você não vai levar nada desse mundo. Tudo que você granjeou do berço à sepultura vai ficar para sua esposa, ou se você é mulher, para o seu marido, vai ficar para os seus filhos, para os seus netos. E que bom que eles vão ter, né, uma ajuda. É tão bom receber uma herança. É tão gostoso. Dá uma segurança para a gente nesta vida. Mas você mesmo não vai aproveitar nada. Só aquilo que você fez para Deus. A partir da sua conversão. Aquilo que você fez para Deus, Deus vai reconhecer e vai recompensá-lo na eternidade. Eu quero cuidar da minha esposa. Eu quero poder cuidar dos meus pais. Eu quero poder cuidar dos meus irmãos biológicos, dos meus irmãos em Cristo, eu quero, mas eu não posso negligenciar a minha vida com Deus. Porque se eu investir apenas nas coisas terrenas, Jesus vai dizer, você é um avarento. Você não vai levar nada. Eu não sou avarento, não. Ah, não? No que você investe mais tempo? Não é no seu trabalho, nos seus negócios? Você não é avarento. Você só não é avarento se você tem servido a Deus. E não é louco. Jesus falou, esta noite te pedirão a tua alma. E as coisas que tens, para quem será? Hoje à noite te pedirão a tua alma. A morte não escolhe rico, pobre, quem tem herança ou quem trabalha a vida inteira para construir, comprar uma terrinha e fazer um celeiro e chamar toda a família para trabalhar. A morte não escolhe. A morte é uma intrusa indesejada. Quanto mais afastarmos a morte do nosso horizonte, é melhor para nós. Mas todos nós passaremos pela morte. E aquilo que nós conquistamos, com muito trabalho, com muita honestidade, levantando 4 horas da manhã, chegando 10 horas da noite, criando filhos, estudando os filhos, casando os filhos, tudo isso vai ficar. E que bom que você cuidou da sua família, que bom! Mas tudo isso vai ficar. Mas você tem ainda uma eternidade para desfrutar com Deus ou sofrer no inferno sem Deus. Como que eu sei que Jesus fala sobre a avareza? Esse é o ponto principal. Porque você nota isso no versículo 15 e eu vou terminar. No versículo 15, Lucas capítulo 12, versículo 15. Foi esse versículo que motivou Jesus a contar essa parábola. O que motivou Jesus a contar a parábola do homem que trabalhou a vida inteira e conseguiu, conseguiu comprar uma fazendinha e conseguiu construir um celeiro e criar os filhos dele? O que motivou Jesus a contar essa história? Está no versículo 15 o que motivou Jesus a contar essa história. Diz assim, então lhes recomendou, tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste no quê? Nos bens que ele possui. Espero que você, ao ouvir essa mensagem, decida que você vai investir para cuidar da sua família, mas você não vai negligenciar as coisas que são eternas.
eu acho que você deveria investir com a mesma labuta. Às 4 horas você levanta para sair para o seu trabalho e trabalha até às 10. Use esse mesmo vigor para buscar a Deus também. Mas para Deus a gente não faz tanto esforço. Sabe por que você não faz? Porque pode ser que você seja prudente, mas avarento. Cuidado com a sua avareza. Tudo que você está granjeando aqui vai ficar. E você tem uma eternidade pela frente. Feche seus olhos. Querido Deus, obrigado pela oportunidade que tivemos de estudar a sua palavra, de meditarmos nesse texto. Que possamos, ó Deus, buscar esse equilíbrio na vida. Equilíbrio no sentido de que eu devo trabalhar, eu devo estudar, eu devo buscar cuidar da minha família. Eu devo sim abençoar as pessoas próximas a mim, sendo prestativos, sendo generoso para com eles, mas que eu não venha negligenciar as coisas espirituais, a minha vida com Deus, a minha salvação, o meu serviço cristão. Porque os galardões que vamos receber na eternidade, ele é medido pela fidelidade do meu serviço. Aqueles crentes, aquelas pessoas que são convertidas, que não são fiéis ao serviço cristão, eles não serão recompensados pelo Senhor na eternidade. Embora, por causa do sangue de Cristo, venham entrar no céu. Mas não serão recompensados. Que possamos buscar esse equilíbrio. Que não sejamos apenas prudentes, mas que sejamos prudentes e que possamos aprender a administrar as coisas espirituais também. Pedimos que o Senhor continue falando conosco. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pedir ao Léo que venha dedilhar uma melodia para nós, fazendo gentileza. E eu gostaria então de desafiar o seu coração. Quero convidá-los a abaixar sua cabeça por mais alguns instantes. Tenho aqui algumas perguntinhas para você. O Léo vai dedilhar uma melodia suavemente, apenas para você refletir um pouquinho. Quantos de vocês diriam assim, pastor, eu sou um sábio construtor. Eu estou sim construindo algo para minha família, dando estabilidade, dando segurança, para que eles tenham um mínimo de conforto. Se precisarem ir no médico, eu posso levar. Se precisa de um tratamento, eu posso pagar. Uma escola, porque eu e meu marido nós trabalhamos. Nós incentivamos os nossos filhos a estudar, a fazer cursos, a especializar-se. Eu quero que meu filho seja bem sucedido, que minha filha seja bem sucedida. Então eu vou investir neles, para eles darem estabilidade para a família deles. Pastor Mário, eu sou assim. Eu sou grato a Deus se você é assim, porque é certo você cuidar da sua família. Pastor, eu preciso mudar algumas áreas da minha vida. Eu preciso pensar nisso melhor, porque é o meu dever cuidar da minha família. Eu preciso administrar melhor. Talvez você esteja aqui e você diga, pastor, eu vou pensar, eu vou buscar a direção de Deus nestas áreas. Talvez eu vou precisar conversar com meu marido. Talvez eu vou precisar conversar com a minha esposa. A gente precisa começar a pensar na nossa velhice. Poupar um dinheirinho, investir
talvez trabalhar, talvez buscar uma outra profissão, talvez um outro trabalho. Porque os nossos filhos vão crescer, vão casar, vão construir suas famílias e no final nós vamos ficar. Hoje eu tenho vigor para trabalhar, mas e amanhã? Então eu preciso pensar melhor sobre isso. Se você faz isso, você é prudente. Mas também eu quero desafiar vocês na vida espiritual de vocês, que foi o ponto aqui de Jesus. Jesus não pegou um exemplo qualquer. Jesus pegou o exemplo de um bom homem que trabalhou a vida inteira e tudo que ele ganhou foi de muito custo. Mas como está o seu investimento espiritual? Você tem se engajado com tanto afinco também? Ou você não tem pensado tanto na eternidade? Será que você se esforça tanto quanto você se esforça para trabalhar com as coisas de Deus? Ah, pastor, é que no trabalho eu tenho salário. Você está se esquecendo que o seu trabalho para Deus aqui vai redundar em louvor e galardão eterno. Você não vai receber agora, mas o Senhor guardará o seu tesouro até o dia final. Será que você não precisa servir mais a Deus? Servir melhor a Deus? Será que você não precisa melhorar essa área também? E tudo isso começa com a conversão, com a salvação. Quero que vocês reflitam sobre essas duas áreas. A sua responsabilidade terrena e a sua responsabilidade eterna. Pastor Mário, a mensagem falou comigo hoje. Há algumas decisões que eu preciso fazer e eu preciso conversar com os meus filhos melhor e preciso conversar com o meu cônjuge sobre essas áreas. Pastor Mário, ore por mim. Deus falou comigo. Querido Deus, obrigado por esse privilégio de estudar a sua palavra e aprender com ela, em nome de Jesus, amém. Quero agradecer também os irmãos e irmãs que estão nos acompanhando nessa transmissão, que Deus venha abençoá-los. Eu sei que alguns irmãos das Boas Novas estão tendo esse privilégio de ouvir essa mensagem, mesmo não estando aqui conosco, e também alguns irmãos e irmãs de outras igrejas, né? Que Deus continue abençoando vocês. E o meu desejo, a minha oração é que Deus também tenha falado ao coração de vocês, que vocês ponderem e considerem tudo aquilo que foi ensinado na mensagem de hoje. Todas as decisões, elas podem ser feitas diante do altar do Senhor. A faça de acordo com aquilo que você tem aprendido. Que Deus continue dando direção ao coração de vocês. Obrigado pela participação. Irmãos, a gente vai estar chegando ao final desse primeiro momento, tá bom? A gente vai ter um intervalinho, a gente volta daqui a pouco. Já me despeço de você que está em casa. A gente se encontra mais uma vez no domingo pela manhã. Obrigado pela sua participação. Uma oração silenciosa, a igreja está dispensada. Tenham todos uma boa noite.